Você já parou para se perguntar se realmente conhece a ação do Espírito Santo na sua vida? Não estou falando de uma ideia distante, de um conceito religioso repetido no culto de domingo. Estou falando de uma presença viva, real, que transforma não apenas momentos de adoração, mas cada respiração do seu dia. George Whitefield, em um de seus sermões mais ardentes, declarou: nada menos que um novo nascimento pode preparar-nos para a glória eterna. Essas palavras não são apenas uma frase bonita, são uma convocação urgente. Vivemos em um tempo onde o Espírito Santo é muitas vezes reduzido a um símbolo que cabe dentro das paredes de um templo. Mas e se eu lhe dissesse que ele não se limita a espaços sagrados nem a rituais cuidadosamente programados? E se eu lhe mostrasse, à luz da Bíblia e da história, que o Espírito Santo opera de maneiras que muitos líderes religiosos preferem não mencionar? Na conversa de Jesus com Nicodemos, registrada em João capítulo 3, o mestre disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Esse versículo não fala apenas de mistério, mas de liberdade e soberania divina. O Espírito não é controlado, não é domesticado, não está preso ao calendário da Igreja. Ao longo dos séculos, de Jerusalém ao avivamento no campo liderado por Whitefield, a ação do Espírito Santo sempre rompeu estruturas e alcançou corações em lugares improváveis. Ele age na rua movimentada. Muitos foram ensinados a buscar o Espírito Santo apenas no evento, mas ele deseja invadir o cotidiano. E esta não é uma mensagem confortável, mas necessária. Porque sem esse agir livre e radical, não há novo nascimento, não há transformação real, apenas religião vazia. Quando olhamos para o cenário religioso do mundo moderno, vemos templos cheios, programações impecáveis, equipes bem treinadas e cultos cuidadosamente estruturados. Tudo parece estar em ordem. Mas, se olharmos mais de perto, percebemos algo inquietante: a presença do Espírito Santo, muitas vezes, é mais um conceito litúrgico do que uma realidade vivida. As igrejas investem em tecnologia, iluminação, som de alta qualidade, apresentações musicais que poderiam figurar em qualquer show profissional. As mensagens são polidas, ensaiadas e transmitidas ao vivo para o mundo inteiro. Pregando ao ar livre para multidões no século XVIII, sem microfone ou recursos visuais, via centenas chorarem, converterem-se e mudarem de vida. O segredo não estava em técnicas humanas, mas na unção do Espírito. Ele dizia: não é a eloquência, mas a presença de Deus que abre o coração humano. Essas palavras cortam como uma espada hoje, quando a igreja moderna, em muitos casos, confia mais em métodos do que em poder espiritual. A realidade é que muitos líderes temem o agir espontâneo do Espírito Santo. Um mover que foge ao script pode parecer desordem aos olhos de quem quer manter tudo sob controle. Por isso, cria-se um modelo de culto onde cada minuto é programado. O resultado dessa abordagem é uma espiritualidade superficial. As pessoas saem dos cultos emocionadas, mas não transformadas. Cantam, aplaudem, participam de eventos, mas continuam presas aos mesmos vícios, medos e pecados. Jesus advertiu sobre isso quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Outro sintoma do problema é a dependência excessiva de figuras de liderança. Em muitas comunidades, o pastor ou pregador é visto como o canal exclusivo do Espírito Santo, sem respeitar o status ou posição do homem. Quando a igreja moderna ignora isso, ela troca a liberdade em Cristo por uma religião engessada. Muitas vezes debaixo de chuva ou frio intenso, apenas para ouvir a palavra. Não havia cadeiras confortáveis, ar-condicionado ou efeitos visuais. Mas havia a fome de Deus. E o Espírito Santo se movia poderosamente. Hoje, temos conforto e estrutura, mas muitas vezes falta-nos a mesma fome e sede de justiça. Essa diferença não é uma crítica nostálgica ao passado, mas um alerta. A questão central é: o que ocupa o centro da nossa adoração? É Cristo, pelo Espírito Santo,
Ou é a experiência estética e controlada que criamos? Se o Espírito Santo é tratado como um convidado e não como o senhor da casa, nossa adoração se torna um evento social. Perdemos o senso de reverência e dependência. E, quando isso acontece, as pessoas passam a buscar Deus apenas no domingo, dentro das quatro paredes do templo, esquecendo que Ele deseja caminhar com elas todos os dias, em todos os lugares. Mas não uma presença viva que transforma tudo. A mensagem que precisamos recuperar é a mesma que Wittefield proclamava com coragem: vocês devem nascer de novo. Tudo mais é vazio. No mundo moderno, com suas pressões e distrações, a tentação é encaixar Deus na nossa agenda, em vez de submeter nossa agenda a Ele. Mas o Espírito Santo não negocia sua soberania. Ele quer todo o nosso coração, não apenas uma parte dele reservada para momentos religiosos. Portanto, o problema que enfrentamos não é a falta de templos, programas ou recursos. É a falta de entrega real ao Espírito Santo. É o medo de perder o controle. É a preferência por uma religião previsível em vez de uma fé viva, que desafia, molda e transforma. E enquanto não encararmos isso de frente, continuaremos a ter igrejas cheias, mas corações vazios. Encontramos uma das conversas mais reveladoras de toda a Escritura. Nicodemos, um mestre da lei, um homem religioso e respeitado. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5, 6. Aqui, Jesus deixa claro que não está falando de um rito físico, mas de uma transformação espiritual radical. George Whitefield construiu todo o seu ministério sobre essa verdade. Em seus sermões, ele repetia incansavelmente: vocês devem nascer de novo. Sem isso, não há salvação. Sem isso, não há céu. Para ele, nascer de novo não era um jargão religioso, mas o milagre pelo qual Deus. Ele é livre. E assim é o Espírito Santo, soberano, independente, mas profundamente pessoal. Ao longo da Bíblia, vemos o Espírito Santo agindo fora das estruturas formais. No Antigo Testamento, ele capacita homens e mulheres para missões específicas: Gideão, Débora, Sansão, Davi. Nenhum deles recebeu poder por merecimento humano, mas por escolha soberana de Deus. No Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, vemos o Espírito Santo quebrando barreiras culturais, religiosas e geográficas. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, a mensagem do Evangelho começou a alcançar pessoas de diferentes línguas, culturas e origens. Não havia um templo centralizado controlando o movimento. Havia um povo guiado pelo Espírito, disposto a obedecer. Whitefield via nessa passagem um modelo para a igreja, um povo em constante dependência do Espírito, pregando com ousadia, vivendo com santidade e confiando não na força de sua organização, mas no poder de Deus. Ele dizia: um sermão sem o Espírito é como um corpo sem alma. Pode ter forma, mas não tem vida. Isso nos leva a uma reflexão: quantas vezes, no mundo moderno, produzimos cultos, conferências e eventos que são impecáveis em forma, mas carecem de vida? Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Whitefield entendia que essa habitação pessoal do Espírito era a chave para a verdadeira vida cristã. Ele advertia contra uma fé de segunda mão, onde as pessoas dependiam apenas da experiência dos outros. Você pode ter ouvido falar do Espírito Santo, pode até ter visto os efeitos na vida de outros, mas se ele não habita em você. Havia oposição daqueles que queriam manter o controle da vida religiosa. Ele não pregava apenas nos templos, mas nas ruas, nos campos, nos cemitérios, onde quer que houvesse pessoas dispostas a ouvir. Isso escandalizava muitos líderes, mas ele via nisso a repetição do que Jesus fez: levar a mensagem a todos, não apenas aos que já estavam dentro. Biblicamente,
Também é fundamental lembrar que o Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:08. No mundo moderno, onde a mensagem muitas vezes é suavizada para não ofender, precisamos dessa convicção clara. Wittefield não tinha medo de confrontar. Precisamos recuperar dois elementos: a pregação clara da palavra e a dependência total da presença de Deus. Não podemos controlar o vento, mas podemos abrir as velas para que ele nos conduza. Essa fundamentação bíblica é o alicerce sobre o qual podemos discernir o agir de Deus no nosso tempo. Sem ela, corremos o risco de confundir emoção com unção, tradição com verdade, estrutura com vida. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua a regenerar, a santificar, a enviar. A pergunta é: vamos permitir que ele haja livremente, como nas Escrituras? Ou vamos tentar encaixá-lo nos limites da nossa agenda e conforto? Falar sobre como o Espírito Santo age no mundo moderno exige ir além de definições e teorias. Precisamos olhar para as marcas concretas, palpáveis, que distinguem alguém que realmente nasceu de novo e vive sob a direção do Espírito de alguém que apenas veste a aparência de fé. O primeiro ponto central é que quem nasce do Espírito experimenta uma transformação interior tão profunda que ela se manifesta em todas as áreas da vida. Não é apenas uma mudança de hábitos externos, mas uma renovação completa de mente e coração. Paulo descreve isso em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade não é um evento único, mas um processo contínuo. No mundo moderno, muitas pessoas confundem essa transformação com um momento emocional intenso durante um culto. Wittefield enfatizava que o sinal mais evidente de alguém nascido de novo não é quão alto canta ou quão fervoroso parece em público, mas o quanto ama a Deus e ao próximo quando ninguém está olhando. Outro ponto é a sensibilidade ao pecado. Quem é nascido do Espírito não se torna perfeito, mas desenvolve uma consciência viva diante de Deus. O pecado, antes tolerado ou justificado, passa a ser motivo de arrependimento sincero. Jesus disse em João 16:08 que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não é mera culpa humana, mas uma obra sobrenatural que nos leva a buscar perdão e restauração. Wittefield relatava que, após pregações ao ar livre, muitas pessoas caíam de joelhos chorando, não por causa de sua eloquência, mas porque o Espírito Santo estava operando convicção em seus corações. Ele dizia: quando o Espírito fala, o pecador não consegue mais se esconder atrás de desculpas. Além da convicção de pecado, essa fome pela palavra se torna um sinal poderoso de que o Espírito está ativo. A vida de oração também muda. Quem é regenerado não vê oração como um ritual religioso ou uma obrigação, mas como um encontro vivo com o Criador. Wittefield costumava orar de madrugada, em silêncio, buscando direção para cada dia. Ele afirmava: um crente que não ora é como um corpo que tenta viver sem respirar. Essa necessidade de comunhão constante com Deus é um traço central do novo nascimento. Outro aspecto é a obediência prática. Jesus disse em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência não é motivada por medo de punição, mas por amor. No contexto moderno, isso significa viver princípios bíblicos no trabalho, na família, nas redes sociais, mesmo quando isso vai contra a corrente cultural. Também não podemos esquecer a capacidade de perdoar. O perdão é talvez um dos maiores testes da obra do Espírito em nós. Em um mundo marcado por ofensas rápidas e cancelamentos públicos, perdoar genuinamente é um ato contracultural. Wittefield perdoou críticos ferozes que o caluniaram e impediram sua pregação em igrejas. Ele entendia que o perdão liberta tanto quem oferece quanto quem recebe. A generosidade é outra marca evidente. Em Atos 2:4, vemos crentes cheios do Espírito compartilhando recursos, cuidando dos necessitados. Essa generosidade não depende de abundância financeira. Atos 1:08 nos lembra: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
Esse poder não é apenas para líderes ou evangelistas, mas para todo crente. Ou estamos nos contentando com substitutos, eventos, programas e discursos inspiradores, sem a essência da presença transformadora do Espírito? O agir do Espírito Santo também se manifesta na capacidade de discernir. Em um mundo saturado de informações, opiniões e filosofias, discernimento espiritual é essencial. 1 Coríntios 2:14 nos lembra que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem nasce de novo desenvolve a sensibilidade para perceber quando algo parece bom aos olhos humanos, mas não está alinhado com a verdade de Deus. Esse discernimento não se limita a identificar falsos ensinos ou práticas religiosas distorcidas, ele também ajuda nas decisões cotidianas. Saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar, é fruto da direção do Espírito. George Whitefield dizia: é melhor dar um passo lento no espírito do que correr na carne. No contexto moderno, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A regeneração pelo Espírito nos dá força para atravessar tempos difíceis sem perder a fé. Whitefield enfrentou oposição feroz, viagens exaustivas e problemas de saúde, mas continuou pregando. Sua constância vinha de uma fonte que não era humana, a presença contínua do Espírito Santo. Há também a disposição para servir. O Espírito Santo nos equipa com dons para edificar o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12. Isso significa que cada crente regenerado tem um papel ativo na igreja. No mundo moderno, onde muitos são apenas consumidores de conteúdo religioso, o chamado é para se tornarem participantes ativos, colocando seus dons a serviço de outros. Mas a libertação de grilhões espirituais, emocionais e até culturais que nos afastam de Deus. Whitefield pregava para prisioneiros e escravos, declarando que, mesmo em correntes físicas, poderiam ser livres no espírito. Essa mensagem continua urgente hoje, quando tantas pessoas vivem presas por vícios, medo e culpa. Outro fruto é a humildade. O Espírito Santo nos lembra constantemente de que tudo vem de Deus, não de nossos méritos. Filipenses 2:3-4 nos exorta a considerar os outros superiores a nós mesmos. Whitefield, apesar de sua fama e multidões, não buscava glória pessoal. Ele afirmava: que meu nome desapareça, contanto que Cristo seja exaltado. Essa postura contrasta fortemente com a cultura moderna, que valoriza a autopromoção. A vida no Espírito também nos leva a ter compaixão pelos perdidos. Quem nasceu de novo sente dor pela condição espiritual de quem está longe de Deus. Romanos 9:2-3 mostra Paulo com grande tristeza e incessante dor no coração por seus irmãos israelitas. Whitefield chorava durante suas pregações quando falava do destino eterno daqueles sem Cristo. Essa paixão evangelística é algo que o Espírito reacende em corações que se rendem a ele. No ambiente moderno, há ainda o desafio de viver contraculturalmente. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso significa que muitas vezes as escolhas guiadas pelo Espírito serão impopulares ou incompreendidas. Whitefield pregava mensagens duras sobre arrependimento e santidade. Mesmo sabendo que perderia apoios e convites, ele preferia desagradar homens a desobedecer a Deus. Outro sinal é a alegria que transcende circunstâncias. Filipenses 4:4 nos convida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria não depende de boas notícias ou de momentos tranquilos, ela é fruto da certeza da presença de Deus. No mundo moderno, marcado por ansiedade e instabilidade, essa alegria sobrenatural é um testemunho poderoso do agir do Espírito. Por último, mas não menos importante, quem é nascido do Espírito vive com a esperança viva. Serviço, liberdade, humildade, compaixão, vida contracultural, alegria e esperança, percebemos que o Espírito Santo não apenas melhora a vida de alguém, mas a recria completamente. Ele molda caráter, direciona passos e dá propósito. O grande desafio é que, no mundo moderno,
Muitas dessas evidências são raras. Porque é mais fácil manter uma aparência religiosa do que se submeter ao processo profundo do espírito. Mas a promessa permanece: para aqueles que se rendem, ele transforma do íntimo para fora. E se o mundo moderno está cheio de vozes que competem por nossa atenção, a voz do Espírito ainda chama com clareza: vocês devem nascer de novo. Ignorar o chamado para nascer de novo e viver cheio do Espírito Santo não é algo sem custo. A Bíblia é clara: toda decisão tem consequências, e nesse caso, as consequências são eternas. Jesus, em Mateus 7, 21-23, deixa isso dolorosamente evidente: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras cortam porque mostram que é possível viver uma vida religiosa intensa e, ainda assim, estar longe de Cristo. George Whitefield alertava: o maior inimigo da verdadeira religião não é o pecado declarado, mas a falsa piedade. Ou seja, é possível enganar a si mesmo, acreditando que a forma substitui a essência. Uma das consequências mais imediatas de não nascer de novo é viver numa ilusão espiritual. A pessoa pode frequentar a igreja, servir em ministérios e até conhecer doutrina, mas carece da vida de Deus em si. Paulo descreve esse estado em 2 Timóteo 3:5 como tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Esse tipo de fé superficial pode durar anos sem ser confrontado, até que uma crise revele a falta de raízes. Outra consequência é a vulnerabilidade a enganos. Sem a obra regeneradora do Espírito, o discernimento é limitado, e o crente nominal pode ser facilmente seduzido por falsos mestres, doutrinas distorcidas e movimentos que priorizam emoções ou prosperidade material acima da verdade. Whitefield enfrentou isso em seu tempo, combatendo ensinos que prometiam salvação sem arrependimento, e ele não hesitava em dizer: qualquer evangelho que não exige um novo coração não é o evangelho de Jesus Cristo. Há também o risco de endurecimento do coração. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quanto mais tempo alguém rejeita o agir do Espírito, mais difícil se torna responder ao chamado. O pecado repetido sem arrependimento cauteriza a consciência, levando a pessoa a viver em um estado de conforto espiritual perigoso. No contexto moderno, essa insensibilidade se manifesta de várias formas, justificando comportamentos contrários à Bíblia. As consequências não são apenas internas, mas também externas. Uma igreja cheia de membros não regenerados perde seu poder de testemunho. Torna-se mais um clube social do que uma comunidade transformadora. Em Mateus 5:13, Jesus chama seus discípulos de sal da terra, mas adverte: se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sem o novo nascimento, a igreja perde o sabor e a luz que deveria irradiar. Apocalipse 20 descreve o juízo final, onde aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Essa é a mais séria de todas as advertências. Whitefield pregava sobre o céu e o inferno com a mesma intensidade, lembrando que a eternidade é longa demais para ser negligenciada. Ele sabia que perder a salvação por nunca ter nascido de novo era a tragédia suprema. Não podemos ignorar que viver sem o Espírito Santo nos torna frágeis diante das tentações. Gálatas 5:16 diz: andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sem essa direção, a carne domina, e pecados antigos voltam a ter controle. Isso leva à frustração espiritual e ao afastamento cada vez maior de Deus. Outra consequência é a perda da alegria verdadeira. Salmo 51 mostra Davi, após o pecado com Batseba, clamando. O resultado é estagnação e irrelevância diante do mundo. Whitefield não pregava essas advertências para gerar medo paralisante, mas para despertar.
Ele entendia que todo alerta de Deus é um convite à graça. Ele dizia: Deus grita em nossos sofrimentos e sussurra em nossos prazeres, ouçamos antes que o eco se cale. Por isso, esta sessão não é apenas para falar de consequências negativas, mas para lembrar que ainda há tempo de responder ao chamado do Espírito. Enquanto há vida, há esperança de transformação. Mas essa esperança exige decisão. Ignorar é escolher permanecer onde estamos, e isso, biblicamente, é perigoso demais. Assim, a advertência é clara: não adie o novo nascimento. Sobre as marcas de quem nasceu de novo e sobre as consequências de resistir a ele. Mas agora, a pergunta é: e você? Onde está nessa história? Talvez você tenha percebido que a sua fé, até hoje, foi muito mais aparência do que transformação. Talvez você esteja se dando conta de que conhece muito sobre Deus, mas não o conhece de fato. George Whitefield, com lágrimas nos olhos, dizia em seus apelos: vocês podem frequentar igrejas, podem ouvir sermões, podem conhecer hinos, mas se não nascerem de novo, ainda estão mortos em seus pecados. Esse convite não é para que você se sinta condenado, mas para que você receba a vida. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa vida abundante não começa depois da morte, ela começa agora, no momento em que você se rende ao Espírito Santo. Talvez você pense: mas eu já oro, já leio a Bíblia, já sirvo na igreja. Sim. E isso é bom. Mas o novo nascimento não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna. É sobre deixar que Deus troque o coração de pedra por um coração de carne, sensível à sua voz. Pense por um instante: o que está impedindo você de se entregar completamente? Pode ser orgulho, medo de perder o controle, ou até mágoas antigas. Mas tudo isso perde força diante do amor de Deus. Whitefield dizia: o arrependimento é a porta pela qual passamos para entrar no reino, e essa porta está aberta agora. Não espere sentir tudo perfeitamente para responder. Muitas vezes, o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa porta só abre por dentro. Nem mesmo Deus vai forçá-la. Talvez você esteja cansado de tentar viver pela sua própria força. Talvez esteja frustrado por sempre cair nos mesmos erros. Diga a ele que você quer nascer de novo. Que você quer deixar para trás o que te prende e abraçar a vida que ele tem para você. Isso não significa que todos os problemas vão desaparecer. Mas significa que você nunca mais vai enfrentá-los sozinho. E lembre-se, nascer de novo não é o fim, é o começo. É o início de uma caminhada diária, onde o Espírito Santo vai te ensinar, corrigir, consolar e capacitar. Ele vai te guiar em decisões pequenas e grandes. Vai te lembrar da palavra quando você precisar. Vai te fortalecer quando você estiver fraco. Whitefield pregava isso com paixão. É sobre saber que ele está ali, sempre. Então, se hoje você ouve a voz do Espírito, não endureça o coração. Você pode orar agora mesmo, onde está. Pode dizer algo simples, mas sincero: Senhor, eu me rendo. Tira de mim o coração velho e dá-me um novo. Enche-me com o teu Espírito. Eu quero viver para ti. E, se já nasceu de novo, esse convite é para que você se reconsagre. Para que deixe o Espírito Santo reacender a chama que talvez tenha se apagado. Para que você volte ao primeiro amor, aquela paixão por Jesus que transformava cada dia. Não adie. Chegamos ao fim desta jornada, mas a mensagem não pode ficar apenas como mais uma palavra ouvida. O que vimos aqui é simples e profundo ao mesmo tempo: o Espírito Santo não é uma ideia distante. Não é um detalhe opcional da fé cristã. Ele é a própria presença de Deus em nós, o Consolador prometido, aquele que nos convence, nos transforma e nos guia. Vimos também as marcas de quem realmente vive cheio do Espírito e o perigo real de resistir a ele. E, mais do que isso, entendemos que essa não é uma decisão para depois, é para agora.
George Whitefield não cansava de repetir: vocês devem nascer de novo. E ele dizia isso não para ferir, mas para salvar. Porque sabia que sem essa obra do Espírito, todo o resto é vazio. Sem um novo nascimento, a religião é só um conjunto de hábitos. Com ele, a vida se torna um relacionamento vivo com o Deus eterno. O mundo moderno tenta nos distrair. Nos convencer de que basta estar num templo, seguir tradições e participar de eventos para estar bem com Deus. Mas a verdade é que o Espírito Santo age muito além das quatro paredes. Ele está pronto para encontrar você onde quer que esteja agora, na sua casa, no trabalho, na rua, ou até ouvindo esta mensagem. Por isso, minha última palavra hoje é um apelo sincero. Não adie a sua resposta. Se o Espírito Santo está tocando seu coração, não endureça. Abra-se. Peça que ele transforme o seu interior. Entregue a ele não apenas parte da sua vida, mas tudo. Essa é a entrega que muda destinos, que quebra cadeias, que acende uma chama que nunca mais se apaga. E se você já nasceu de novo, use este momento para renovar a sua entrega. Peça que ele reacenda a sua paixão por Cristo. Permita que ele volte a ser o centro, a prioridade, a razão de tudo. Não há nada mais importante do que isso. Nada. O trabalho, os compromissos, os planos, tudo isso é temporário. Mas a vida com Deus é eterna. E essa eternidade começa agora, com a sua decisão. Então, escolha hoje. Escolha a vida. Escolha o Espírito. E viva cada dia no poder e na liberdade que Ele dá. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que edificam. E mais do que tudo, viva de tal forma que outros possam ver o Espírito Santo agindo em você.